vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia com esta Casa de Leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento para que possam legislar com justiça e em consonância com os preceitos divinos. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, a palavra desceu, a fim de que a terra, que antes era um deserto, produzisse os seus frutos para nós. Ouçamos com atenção a leitura do Salmo 23, que será proferida pela servidora Alexandra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas e mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige em sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que neste momento o excelentíssimo senhor presidente fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos aqui presentes. Constatado o quórum regimental, com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 17 horas, no plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rio Sem Número, realizou-se a 35ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Antônio Ademar Alencar Neto e secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Osterno Neves. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Antônio Ademar Alencar Neto, presidente; Francisco Roberto Vasconcelos, vice-presidente; Socorro Osterno Neves, primeira secretária; Iná Maria Macedo Osterno, segunda secretária; Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, João Batista Viana, José Erasmo Ramos Soares, Manuel Fredney Rios, René Osterno Rios e Rosenberg Gomes Guimarães. Constatado quórum regimental, excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida, solicitou da senhora primeira secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetido pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovado e assinado pelo excelentíssimo senhor presidente e pela senhora primeira secretária. Sequenciando
O excelentíssimo senhor presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando à senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as correspondências e matérias que deram entrada na casa. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu o ofício número 209/2018, CREAS, de 13 de novembro de 2018, oriundo do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, convidando os vereadores a participarem do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2018, a partir das 8 horas, no auditório da Casa Virgem de Sião, no Conjunto Raimundo Jovino, no bairro Cianorte. Em seguida, leu as seguintes matérias. Indicação número 012/2018, de 14 de novembro, de autoria do vereador José Erasmo Ramos Soares, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal envio de projeto de lei que disponha sobre a atualização financeira dos direitos observados a partir da promulgação de recentes leis federais que beneficiam os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias de marco, na forma que indica, protocolizada sob o número 1450/18, em 14 de novembro. Indicação número 013/2018, de 14 de novembro, de autoria do vereador Rosenberg Gomes Guimarães, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal envio de projeto de lei com o objetivo de que fosse feita a inclusão na grade curricular de todas as escolas mantidas por esta municipalidade do tema Prevenção ao uso de drogas ilícitas, na forma que indica, protocolizado sobre o número 1451/18, em 14 de novembro. E requerimento número 0925/2018, de 14 de novembro, de autoria do vereador José Erasmo Ramos Soares, requerendo ao Poder Executivo, por meio da unidade administrativa competente, esforços no sentido de providenciar de forma urgente e projetada a restauração da via urbana situada no cruzamento da Rua Rios com a Rua Governador Raul Barbosa, no centro de Marcos, Ceará, protocolizado sob o número 1454/18, em 14 de novembro. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente encaminhou o requerimento número 095/2018 à ordem do dia da sessão e as indicações números 012 e 013/2018 aos órgãos competentes. Em seguida, iniciou o grande expediente, convocando os vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna, conforme determinado pelo artigo 86 do Regimento Interno. Vereadora Socorro Rosterno Neves parabenizou o padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva e toda a paróquia de São Manuel de Marco pela organização na festa de São Manuel. Na oportunidade, também teceu elogios à solidariedade da população marquense, que teria arrecadado cerca de 6 toneladas de alimentos não perecíveis a venezuelanos que estariam passando por necessidades no momento, ainda parabenizando o vereador Erasmo Soares pela passagem de seu aniversário natalício. O vereador José Erasmo Ramos Soares, agradecendo a vereadora Socorro Rosterno Neves pela lembrança do seu aniversário e parabenizando o vereador Roberto Vasconcelos pela eleição unânime para assumir a presidência da Câmara Municipal no ano de 2019. Agradeceu à Câmara Municipal em nome do subtenente José Hugo de Lima Brito por estar formando o primeiro grupo de atiradores de marco. Em seguida, falou sobre a indicação de autoria do vereador Rosenberg Guimarães, apresentada na sessão, que solicitava do Poder Executivo a inclusão na grade curricular das escolas públicas da rede municipal de ensino da temática Prevenção ao uso de drogas ilícitas, destacando que, se acatada a proposta, muito se contribuiria para um melhor futuro às atuais e próximas gerações. No momento, parabenizou a administração em nome da senhora secretária municipal de Ação Social pela iniciativa de combate à violência doméstica e familiar, argumentando que a população de Marco vinha sofrendo desconforto em suas residências. Assim, solicitou do senhor prefeito municipal que convocasse a si ou a Câmara Municipal inteira para debater tal problemática, dizendo que somente o Poder Executivo poderia agir efetivamente em prol da segurança pública. Em seguida, falou sobre o requerimento de sua autoria apresentado na sessão, onde pedia reparação de danos num trecho asfáltico localizado entre as ruas Rios e Governador Raul Barbosa, no centro, que estaria prejudicando o trânsito local e danificando veículos. Na oportunidade, solicitando da Secretaria Municipal de Infraestrutura que o problema fosse analisado. Destacou no momento que alguns munícipes o haviam procurado, solicitando providências quanto ao problema. Apartou-lhe o vereador René Osterno Rios, que confirmou que a população vinha procurando os vereadores para solicitar a resolução do problema. O vereador José Erasmo Ramos Soares, com a palavra, passou então a falar sobre um problema pelo qual os
profissionais da área de saúde estariam passando, terem sido convocados a trabalhar em horários extraordinários, não estando recebendo suas remunerações devidamente. Assim, solicitou da Secretaria Municipal de Saúde que fosse revistar a situação. Por fim, falou sobre a situação dos servidores garis do município que estariam sofrendo ameaças de terem sua carga horária estendida, assegurando-lhes que a Câmara Municipal apoiaria a categoria de servidores caso fosse necessário, e destacou que a pesquisa realizada em Marco recentemente teria mostrado que a população, em sua grande maioria, estava insatisfeita quanto aos índices de violência no município, afirmando que os comerciantes eram as maiores vítimas da situação e argumentando que caberia aos vereadores chamarem as autoridades competentes para darem sua parcela de contribuição em prol da diminuição do quadro de violência. Vereador Rosenberg Gomes Guimarães parabenizou a comunidade de Panacuí, na pessoa do padre Florencio da Costa, pela organização da 11ª Marcha do Vale no distrito, onde teriam sido apresentadas opções de políticas públicas em defesa do meio ambiente, lamentando que muitas autoridades não estavam presentes. Segundo o vereador, o evento teria gerado um documento a ser apresentado na Câmara Municipal. Prosseguindo, falou sobre a indicação de sua autoria apresentada na sessão, solicitando ao senhor prefeito municipal envio de projeto de lei à Câmara Municipal de acordo com a lei estadual número 16.435, de 5 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a inclusão na disciplina Prevenção ao Uso de Drogas Ilícitas como conteúdo na grade curricular das escolas públicas mantidas pelo governo do Estado do Ceará, dizendo que o município estava de braços cruzados perante o grande número de traficantes a comercializarem drogas nas escolas e o número crescente de usuários em Marcos, quais, segundo o vereador, eram, em sua maioria, jovens em idade produtiva que poderiam estar contribuindo para o bem da sociedade com o pagamento de impostos. Parabenizou ainda a comunidade católica de Marco pela participação na festa de São Manuel, destacando o empenho e o zelo do padre Raimundo Donato de Pó de Paiva em sua organização. A vereadora Iná Maria Marcelo Stern, à parte, disse apoiar a ideia do vereador Rosenberg Guimarães, apresentada em sua indicação, uma vez que seria uma oportunidade de as crianças aprenderem desde pequenas a se desviarem do caminho das drogas ilícitas. Também destacou não concordar com a forma como a polícia em todas as sociedades costumava abordar usuários e suas famílias em momentos de perseguição ao usar a violência física. O vereador Rosenberg Gomes Guimarães diz concordar com a vereadora em suas palavras. O vereador José Erasmo Ramos Soares, em à parte, informou alguns dados estatísticos na região do Vale do Acaraú, destacando a cidade de Itarema, onde manifestou que, caso o município de Marco não tomasse sérias providências, em curto espaço de tempo poderia apresentar dados tão alarmantes quanto os de Itarema, que dispunha pelo menos de o destacamento policial, grupamento da Polícia Civil, Raio, COTAR e FTA, além da atuação da Guarda Municipal. Para o vereador, o governo do Estado deveria dar início a um trabalho de inteligência nesse sentido. O vereador Rosenberg Gomes Guimarães, por fim, agradeceu o apoio dos dos vereadores, destacando que, se acatada a sua indicação, a sociedade certamente seria beneficiada. Na sequência, o excelentíssimo senhor presidente iniciou a ordem do dia solicitando da senhora primeira secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias a serem discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu o requerimento número 095/2018, de 14 de novembro de 2018, de autoria do vereador José Erasmo Ramos Soares. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente colocou a referida matéria à discussão do plenário. Não havendo manifestação por parte dos vereadores para a discussão da matéria, o excelentíssimo senhor presidente colocou à deliberação do plenário o requerimento número 095/2018, de 14 de novembro de 2018, que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Socorro Stern Neves, primeira secretária, lavraria presenteado que, após o líder aprovada, vai assinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala das sessões, em 19 de novembro de 2018. Antônio Ademar Alencar Neto, presidente. Socorro Stern Neves, primeira secretária.
Constatado o quórum regimental, a ata está em discussão e deliberação. O vereador que for a favor da mesma, continue do jeito que está. E quem for contra, se manifeste. Não havendo manifestação, a ata está aprovada. Pequeno expediente. Não dispomos de correspondência. Apresentação de proposição sem discussão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marcos, Ceará, indicação número 015/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação da Feira Livre da Agricultura Familiar do município de Marcos e da outras providências. Vereador infracinado no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o envio de projeto de lei que dispõe sobre a criação da Feira da Agricultura Familiar no município de Marcos, Ceará. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marcos, em 21 de novembro de 2018, José Erasmo Ramos Soares, vereador. Dispensa a leitura da justificativa, senhor vereador. Moção de aplauso número 012/2018. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Os vereadores que a esta subscrevem requerem que seja caminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicitamos que seja registrada em ata desta Casa Legislativa moção de aplauso ao Colégio Cenecista São Manuel pela conquista do vice-campeonato na grande final dos Jogos de Futsal realizados em Uberaba, Minas Gerais, como parte da agenda comemorativa aos 75 anos da rede Senec. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marcos, em 23 de novembro de 2018, Socorro Osterno Neves, vereadora, Manuel Fredney Rios, vereador, Antônio Ademar Alencar Neto, vereador, Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. Dispensa a leitura da justificativa ou é para ler? Encaminho a moção de aplauso à ordem do dia da sessão seguinte. E a indicação de número 015/2018, a órgão competente. Grande expediente. Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna, sobre explicação pessoais ou qualquer outro assunto de interesse da coletividade. Cada vereador disporá de 20 minutos. Vereador Erasmo. Queria desejar boa noite aqui à mesa diretora, aos senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, boa tarde aos servidores que estão aqui prestando serviço na casa, boa tarde às pessoas que vieram aqui prestigiar os nossos trabalhos e, em especial, boa tarde para quem se encontra aí em casa assistindo aí
os trabalhos dos vereadores. Senhores, inicialmente, eu queria aqui repassar para vocês aqui uma ideia que nós tivemos, que é a criação da Feira da Agricultura Familiar. Na verdade, essa feira ela já existe em alguns municípios, e eu trouxe para cá essa ideia com o objetivo de levar para o chefe do Poder Executivo uma boa ideia, para que ele possa contribuir com a população, principalmente com a população que mora na zona rural e também a população que mora na zona urbana, que trabalha diretamente com produtos da agricultura familiar. Na minha fundamentação, eu trouxe aqui algumas informações importantes, e aí eu vou aqui aproveitar para dar uma lida, para que todos possam entender. A agricultura familiar consiste em uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e também não agropecuárias de base familiar, desenvolvidas em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, gerenciada por uma família com predominância de mão de obra familiar e que apresenta papel relevante para o papel de desenvolvimento do país. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar, em contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários, em propriedades médias ou grandes, e também pequenas. Além disso, o agricultor familiar tem a relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Por causa disso, foi instituída a Lei 11.326, que define as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para a identificação desse público. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles está na região Nordeste. De acordo com esse estudo, ela constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. Então, pessoal, aqui o que eu acabei de informar para vocês é que a base econômica, uma das bases econômicas do município como marco, está justamente na agricultura familiar. Então, o chefe do Poder Executivo, acatando essa ideia, já que nós estamos vivendo ainda uma crise que atinge muita gente, nesse município, uma crise em que a população está ficando cada vez mais pobre, não é? Vereador, só licença aí, vou retirar aqui, né? Tá bom, meu irmão, eu agradeço. Então, a gente está trazendo aqui uma ideia para que o chefe do Poder Executivo possa reunir em um local especificado por ele as pessoas que produzem produtos agrícolas, que produzem produtos da agropecuária, que produzem queijo, que produzem animais, que produzem polpa de fruta, que produzem mel. Enfim, eu já tive a oportunidade de visitar algumas feiras em outros municípios, e são feiras bastante movimentadas, que movimenta bastante dinheiro. Inclusive tem municípios que essa feira acontece de forma semanal. Então, no município como Marco, ela poderia acontecer de forma mensal, em que os agricultores, as pessoas da agricultura familiar pudessem produzir os seus produtos e a todo mês viessem vender aqui em um local específico. Com certeza absoluta, melhoraria a condição financeira dessas pessoas. Eu queria aqui, mais uma vez, falar aqui um pouquinho, de novo, sobre a questão da segurança. Na semana passada, quando eu estive aqui nessa tribuna, eu alertei aqui a população
que nós estávamos prestes a uma guerra civil aqui, né, entre aspas. Ou seja, estava prestes a explodir aqui uma crise na segurança do município. Como de fato, no início da semana, 4 pessoas foram assassinadas, né, inclusive, né, a gente pode considerar isso uma chacina, inclusive uma chacina que foi feita com requintes de crueldade, foi muito bárbaro o que aconteceu. E mais uma criança que foi, né, baleada. E isso poderá, né, de certa forma, até prejudicar o município na questão de futuros selo Unicef por conta do envolvimento numa violência contra uma criança. E, mais uma vez, né, a gente vem aqui alertar desse problema que está acontecendo, que afeta a todos. Que não acontece de forma isolada, que acontece em todas as localidades do município e que carece das autoridades tomarem providência. E eu entendo que a Câmara tem responsabilidade sobre isso, que o chefe do Poder Executivo, juntamente com o seu governo, também tem responsabilidade sobre isso. E eu também não poderia deixar de informar os senhores que quando o Estado quer, o Estado faz. Então, no decorrer dessa semana, a polícia teve uma boa produção. A polícia desarticulou aqui o esqueleto da sede da facção no Marco. E a polícia causou um grande prejuízo, né, para o mundo do crime. E a gente percebeu que teve apreensão de muita droga, mais de 2 quilos de droga, teve apreensão de veículos roubados, teve apreensão de carro, de Hilux, de motos, de muitas armas que foram retiradas, né, das mãos dos criminosos. Então isso é uma conquista, né, porque a polícia está aí dando a sua resposta. Mas nós sabemos que ainda não é suficiente para que a paz possa voltar, para que a gente possa ficar na rua de forma tranquila. Inclusive, há pouco a gente falava com o vereador Fredinei, e aí ele falou novamente, né, naquele brocado que fala que a polícia prende e a justiça solta, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem direito, mas que revolta muita gente. Então, realmente, muitas pessoas que já foram presas, João, já estão soltas essa semana, né? Justamente porque a lei brasileira, ela no intuito de minimizar a população carcerária, hoje em dia quase todo tipo de crime é afiançável, viu? Quase todos os tipos de crime é afiançável, com exceção de alguns, né? Então, quando o sujeito tem bom antecedente, né, o juiz acaba concedendo uma fiança, o cara volta para a rua. E eu não podia também aqui de repassar para os senhores aqui, dessa vez agora, a voz da polícia, né? Porque essa semana nós fomos procurados por alguns policiais do destacamento que demonstraram aqui uma certa revolta. Inclusive, eu até liguei para o presidente, pedi para ele marcar um encontro entre nós e o prefeito municipal para a gente conversar sobre esse assunto, porque a grande maioria dos policiais, a grande maioria não, todos os policiais que trabalham aqui são de fora. Sai do seio da sua família e vem trabalhar aqui. E a grande maioria moram em Itapipoca. Ou seja, o cara teria a opção de trabalhar lá, né, na sua casa. Vai para o trabalho, volta para casa. Mas não. Eles, né, concordam em trabalhar aqui. E aí é interessante que tenha um mínimo de estímulo para que esses profissionais de segurança possam ter uma boa motivação de continuar apresentando um bom trabalho. Muitas vezes se critica sem conhecimento de causa, e aí, às vezes, você não sabe da realidade, não é? Eu já chamei a atenção aqui de vocês, que apesar de toda, vamos dizer assim, fragilidade, inoperância da polícia, a polícia está trabalhando num município altamente violento, num município extenso, num município populoso, enquanto que 2 ou 3 policiais estão aqui oferecendo segurança para o município. Tem dia que tem um policial para 14 mil habitantes. Então, é humanamente impossível que se exija uma resposta imediata da polícia com um efetivo tão mínimo, né, Renê? Com um efetivo tão pequeno. E aí, quando a único incentivo que se tem é o oferecimento da alimentação, que agora foi cortado, né? Então, a motivação do profissional vai lá para baixo. Então, a gente queria marcar esse encontro, né, com o prefeito municipal, né, presidente, para a gente continuar aqui no nosso discurso,
A gente queria marcar esse encontro com o prefeito municipal para conversar com ele sobre o assunto, né, para ver se ele restabelece. É uma condição mínima, é um custo mínimo que não gera prejuízo para o município, que o município tem hoje, né, uma instituição de altíssima importância, que hoje a maior crise que se estabelece nesse município é a questão da violência, e todos nós sentimos esse efeito. Então fica aqui, né, o nosso pedido para que o nosso prefeito restabeleça, né, a alimentação dos policiais, para que eles possam ter, né, um mínimo de conforto, vamos dizer assim, para que eles tenham um mínimo de gasto, para que eles não paguem para ficar trabalhando, né, porque todo município oferece, por que o Marco não pode oferecer? Então, quando os policiais conversaram comigo, eles demonstraram uma certa indignação, e eu realmente concordo, porque realmente o custo é mínimo. Então a gente queria aqui deixar aqui essa mensagem para vocês, né, de agradecimento pela atenção que tiveram. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, a vereadora Iná. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a Mazezinha pela festa que ela, né, patrocinou para a gente, fez uma festa tão bonita, né, lá para os títulos de cidadã marquense, a comenda. Eu queria falar sobre o problema da educação familiar. Nós já tivemos uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a dona Socorro, com o Jacinto da Ematece, com o Almauri, que é presidente do sindicato, representante, o Camilo também, representante do Sindicato dos Trabalhadores, o Camilo Júnior, que é filho do Camilo, que estuda na Escola Profissionalizante de Tianguá, e, inclusive, a dona Socorro deu até uma ideia para que essa feira fosse colocada no mercado público, né? E aí ficou tudo ajeitado, junto com o Luzimar e tudo, para que entre em ação e que a secretaria reunisse as pessoas que são responsáveis, que trabalham com a agricultura familiar, para que isso, né, viesse a acontecer, né? Pronto, para que incentivasse a agricultura. Então, essa reunião já esteve. O Júnior, que é o secretário de Desenvolvimento e Econômico, ele já fez o pontapé inicial e eu creio que eles estão trabalhando para isso. Obrigada, boa noite. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, grande expediente. Não havendo matéria para ser lida, discutida nem votada, agradeço a Deus pela sua proteção e ao público aqui presente, aos senhores vereadores e vereadoras por sua presença, e convido-os para a sessão ordinária no dia 3 de dezembro de 2018, no horário regimental, no plenário Geraldo Bartes Ortega. Assim, declara encerrada a presente sessão.